Olá, sou seu irmão em Cristo, Francisco Brito, trazendo a palavra de Deus até o seu lar, trazendo mais uma mensagem da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus. Eu sempre aqui com a Bíblia na mão, né, levando até você a palavra de Deus. Sempre que eu estou aqui, eu estou com a Bíblia aqui em minhas mãos, né? Porque o enquadramento que eu faço aqui é um enquadramento mais fechadinho, né? Mas a Bíblia está aqui nas minhas mãos, não se engane. Estou sempre aqui com a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, nas minhas mãos. Desejando a bênção de Deus e a vitória de Deus para seu lar e para a sua família, venho mais uma vez trazer a mensagem da palavra de Deus para você. Nessa oportunidade, eu gostaria de trazer uma mensagem com o seguinte tema: os anticristos. Anticristos. O que significa a palavra anticristo? Significa você se posicionar contra Cristo. Todo tipo de filosofia, projeto, doutrina que for contrário àquilo que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ensinou, é contra Cristo. Então, quando você abraça e concorda com algum projeto ou filosofia ou doutrina que seja contra Jesus Cristo, você se tornou um anticristo. Eu gostaria de, antes de trazer a mensagem, ler um versículo da palavra de Deus que se encontra em 1 João, capítulo 2, versículo 18, apenas um versículo, onde a Bíblia diz assim: filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Olha só o que a palavra de Deus diz: muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. A palavra de Deus aqui está nos dizendo que um dos sinais para a vinda de Jesus era que muita gente se posicionaria como anticristos. Muitas pessoas se fariam anticristos. O que é anticristo? É você se colocar contra Cristo. Saiba que sempre que você concorda com alguma coisa, projeto, filosofia, doutrina, pensamento, contra esta palavra, contra a palavra de Deus, e contra aquilo que Deus ensinou na sua palavra, e contra aquilo que Jesus ensinou na sua palavra, você assumiu uma postura anticristã. Você assumiu uma postura que é uma postura de um anticristo. Você se tornou um anticristo. Então existem muitos projetos por aí, né? Projetos políticos, para aprovar coisas contra a vida, para aprovar coisas projetos de liberação de coisas que que fazem mal às pessoas, projetos favorecendo imoralidade, projetos contra a família e por aí vai. Quando você se posiciona a favor desses projetos e concorda com essas pessoas que defendem esse tipo de filosofia, você se tornou um anticristo. Você assumiu uma postura de quem é contra Cristo, que discorda de Cristo, que discorda de Deus. Aí me vem a lembrança, um versículo da Bíblia, lá no livro de Jó, capítulo 40, versículo 2, livro de Jó 40, versículo 2, deixa eu ver se eu acho aqui, palavra de Deus aqui nas minhas mãos, a Bíblia Sagrada, estou aqui folheando a Bíblia, Jó 40, versículo 8, não é o 2. Jó, capítulo 40, versículo 8. Diz assim: porventura também farás tu vão o meu juízo, ou me condenarás para te justificares? Ou seja, quando você defende um determinado ponto de vista, uma determinada filosofia, que é contra a Bíblia, seja qualquer filosofia que for, que é contra a Bíblia, e você defende, você concorda, você fica do lado dessa filosofia, você acaba de ficar contra Deus e do lado de uma filosofia anticristã. Você acaba de assumir uma postura de um anticristo. Ficou do lado de uma filosofia contra Deus. Então você acaba de assumir um lado contra Deus. Você acaba de ser contra Deus, contra Jesus e contra a palavra de Deus. Aí nós devemos escolher de que lado nós estamos. Você deve escolher de que lado você está. Do lado de Deus, do lado de Jesus, do lado da palavra de Deus, ou do lado dessas filosofias mundanas, anti-Deus e anticristo, que aparecem por aí. Nós devemos escolher o nosso lado. E só quem pode escolher o nosso lado somos nós mesmos. Você deve escolher o seu lado. Ninguém pode escolher por você. Então tem muitos projetos por aí, filosofias, que são contra Deus. Quando a pessoa tenta justificar algo que é contra a palavra de Deus, tenta justificar com filosofias, e geralmente esses intelectuais têm muita conversa mole para iludir você. E quando essas pessoas tentam justificar uma conduta contra Cristo, contra a palavra de Deus, é o equivalente a você querer dizer que
Deus está errado, Jesus está errado, a palavra de Deus está errada e você é quem está certo. Ora, se a Bíblia contém uma determinada prática e eu estou querendo provar por A mais B que aquela prática não é errada, é certa, eu tento trazer argumentos, eu tento trazer todo tipo de filosofia para querer provar e defender aquela filosofia como certa, mesmo sabendo que é contra a palavra de Deus, é o equivalente ao estar dizendo, olha, sabe de uma coisa? Jesus está errado, Deus está errado, a Bíblia está errada e eu é quem estou certo. É isso. Quando a pessoa assume uma filosofia contra Deus, você está reprovando Deus e aprovando a si mesmo. Você está querendo dizer que você está certo e Deus, Jesus e a Bíblia está tudo errado. Aí eu pergunto, como é que um negócio desse pode estar certo? Né? Aí eu pergunto, que nem alguém já disse, como é que algo pode dar certo começando errado? Né? Não pode estar certo um negócio desse que é contra Deus, contra Jesus, contra a palavra de Deus, não pode estar certo. Então existem muitos projetos por aí, filosofias de vida, que muitos, não todos, mas muitos intelectuais defendem, que você vai ver que é totalmente, uma coisa totalmente anticristã, totalmente contra aquilo que Cristo ensinou. Eu venho a realçar sua lembrança, a trazer à luz a sua lembrança, de que o nome cristão vem de Cristo. Cristão, o nome cristão significa seguidor ou discípulo de Cristo. Portanto, o cristão verdadeiro é aquele que tem a sua fé e a sua filosofia de vida fundamentado naquilo que Jesus Cristo ensinou. Se você adota uma fé, uma crença, uma filosofia de vida, uma doutrina, contrário àquilo que Jesus Cristo ensinou, contrário àquilo que a palavra de Deus diz, você não pode ser chamado de cristão. Você pode lutar de todo lado para tentar dizer que você é cristão, mas você não é. Porque o título cristão, está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, que o título cristão foi dado àquelas pessoas que tinham sua fé e sua filosofia de vida fundamentada naquilo que Jesus Cristo ensinou. Quem tem sua fé e filosofia de vida fundamentada naquilo que Jesus ensinou é cristão. Quem não tem, você pode ser chamado de qualquer coisa, menos de cristão. Tá certo? Então nós devemos escolher de que lado nós estamos. Nós estamos do lado da palavra de Deus, do lado de Deus, do lado de Jesus, daquilo que Jesus ensinou, ou nós vamos assumir uma postura anticristã? Você é o quê? A favor de Cristo ou anticristo, contra Cristo? Você é quem decide. Decida ficar do lado de Jesus, porque o certo é a palavra de Deus. A palavra de Deus é que é o certo. Jesus é quem está certo. A palavra de Deus é quem está certa. Não há ensinamento melhor nesse mundo. Não há quem consiga transformar a vida do ser humano em uma vida de luz e realmente de paz e de felicidade verdadeira do que o Senhor Jesus. Nesse mundo não há. A palavra de Deus, a mensagem da palavra de Deus é quem transforma o homem realmente numa nova criatura. Então a palavra de Deus é quem está certa. Vamos ficar sempre do lado de Jesus. Porque quando nós assumimos posturas e filosofias contrárias a Cristo, nós estamos querendo dizer que Deus está errado, Jesus está errado e nós é quem estamos certos. E isso não pode estar certo. Não é verdade? Então assuma uma postura de ficar do lado de Cristo e não contra o Senhor Jesus. Muitas pessoas dessas aí que dizem que estão do lado de certas filosofias, às vezes nem estão. Eles afirmam que estão unicamente no interesse do voto. Tem gente que por voto, ele defende qualquer tipo de filosofia, não quer nem saber. Ele quer saber é de ganhar o seu voto e se eleger. O resto é resto. Às vezes, a pessoa se posiciona a favor de uma certa filosofia enquanto as câmeras estão ligadas, enquanto ele está perante a imprensa. Mas em off, no apagar das luzes, no desligar das câmeras, quando tudo termina, aí ele sai esculhambando, né? Na palavra, no cearês, né? Esculhambando aquela. Eu lá sou a favor desses imundos. Aí você chega para ele e diz, rapaz, você acabou de dizer que levantava essa bandeira aí, e agora você está chamando esse pessoal de imundo. Tô! E você não é a favor, não? Eu sou lá a favor, eu quero saber do voto desses imundos. Por isso que eu digo que eu estou do lado deles, mas não sou a favor, não, eu quero é o voto. É desse jeito. Não pense que esse pessoal estão realmente defendendo certas bandeiras, não. Eles estão atrás só de voto. Tem muito tipo de filosofia, tem muito tipo de projeto imundo contra a palavra de Deus, sendo colocado aí para aprovação,
unicamente com fim eleitoreiro, com fim de ganhar voto, sem realmente às vezes as pessoas não têm nem convicção daquilo, só tem interesse de voto, não estão nem vendo o respeito por Deus, por Jesus, nem pela palavra de Deus, nem pela família, nem por nada, só querem saber de voto e usar o povo como massa de manobra, levantando certas bandeiras unicamente com o interesse do voto. Mas compete a nós ficar do lado de Deus, de Jesus e da palavra de Deus, ou nos tornarmos anticristãos. Você é o quê? Anticristo ou a favor de Cristo? Você é cristão ou você é o quê? Se defina, meu amigo. Não há meio termo. Jesus disse só há dois caminhos. Escolha qual é o seu. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou você fica do lado de Jesus ou do lado de Baal. Ou serve a Deus ou Mamon. Escolha. Eu e milhões estão do lado de Jesus. Fique do lado de Jesus, tá certo? Quando você fica do lado de filosofias contrárias a Cristo, você está reprovando Deus, reprovando Jesus e dizendo que você é quem está certo, Deus, Jesus e a palavra de Deus está errada. E isso não pode estar certo. Jesus é quem está certo. Vamos levantar a bandeira de Cristo. Não se torne anticristo, concordando com projetos que são contra a palavra de Deus. Eu sou o seu irmão em Cristo, Francisco Brito. Até o nosso próximo encontro. Em nome de Jesus. Amém.